الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Caros irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje vamos falar da influência e impacto da educação ou pedagogia islâmica. Hoje as nossas sociedades são mais semelhantes, as nossas islâmicas são mais semelhantes a não islâmicas do que próprias islâmicas. E dar uma educação correta e certa aos nossos filhos desde o início, isso pode vir a ajudar não só a eles, mas também pode vir a ajudar a nós também. Hoje nós temos grandes problemas sociais, por exemplo, problema de desobediência dos filhos, rebelião dos filhos, isto no aspecto familiar, por exemplo, no aspecto social, temos esses males todos, as drogas, álcool, a imoralidade, e depois no aspecto também, em outros aspectos morais, temos grandes problemas e todos choram. Se nós tivéssemos dado uma educação islâmica correta aos nossos filhos, isso poderia poupar grandes problemas e preocupações, tanto para nós como para eles também. Para nós é natural, nós quando já estamos na idade avançada, velhice, nós queremos ter filhos obedientes, filhos cumpridores, filhos que tomam em consideração a nossa presença, que servem aos pais, ajudam os pais, e isto é em relação a nós. Em relação a eles, eles podiam ser mais cumpridores do Din, praticantes, não só estariam à distância dos vícios dentro da sociedade, tanta maldade e tudo. Mas, portanto, e isso tudo só pode ser adquirido, alcançado, se nós, de facto, implementarmos essa situação, essa educação correta, islâmica, íntegra aos nossos filhos desde o início. Entretanto, nós temos um problema. Há muitos, por exemplo, que levantam uma questão. Dizem que nós sabemos, muita gente tem barba, usa juba, fazem salat, mas ao mesmo tempo são mentirosos, andam aí a enganar as pessoas, roubam e tanta coisa que falam mal desse tipo de gente. Dizem, há alguns que até fazem salat, mas bebem, que praticam o adultério, que praticam os roubos e assim sucessivamente. Isto é uma questão que nós temos ouvido aí, especialmente esta parte, quando você diz a alguém, por que não deixa barba, por exemplo? Porque eu conheço muita gente que tem barba, até usa juba, mas são mentirosos, são não sei o quê e tudo. Isto tudo, em primeiro lugar, aqui eu podia explicar isso de três maneiras. Em primeiro lugar, isso é uma pura mentira. É a parte daqueles que têm consciência pesada, por não cumprir com as suas obrigações com o Din, então eles, para tirarem o mérito daqueles que estão a cumprir, eles inventam esse tipo de histórias que, olha, só para se contentarem no seu íntimo, para estarem tranquilos, que, olha, nós não estamos a fazer nenhum mal, porque aqueles que têm barba e usam juba ou fazem salat, eles também são mentirosos, são aldrabões e assim sucessivamente. Isto em primeiro lugar, é pura mentira. É um argumento falso da parte daqueles que têm a consciência pesada, porque não estão a cumprir e para tirar o mérito daqueles que estão a cumprir. Mesmo se nós aceitarmos por um momento que, olha, é possível que deve haver alguns, quantos deve haver também? Devem ser casos individuais, casos raros, poucos casos, e não representam a coletividade e não representam o argumento geral. Portanto, um caso, dois casos desses não afeta. E depois,
A terceira parte, podemos dizer que essa gente que faz isso, que tem barba, ou usa juba, faz salat e ao mesmo tempo transgride, eles talvez não tiveram aquela educação islâmica completa a qual nós estamos agora a referir, porque devem ter tido uma educação muito superficial, muito aparente, que ao fim e ao cabo deixa-lhes mais confusos e baralhados, porque não tiveram uma educação concentrada, não tiveram uma educação completa, e muitas vezes são os mesmos que, porque tiveram uma base muito fraca, e às vezes vivem no meio em que, ou talvez meio da família, meio da casa, em que há muita contradição. Então essas contradições muitas vezes deixam essa nova geração mais confusa e mais baralhada. Portanto, e a consequência disso é isso que acontece, que eles aparentemente mostram uma coisa, mas no fundo a realidade é outra. E esses até podem ser muito mais prejudiciais para o Islã, porque são do tipo de munáfiques, da definição do munáfico, aquilo que Allah diz no Corão: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Aparentemente dizem que nós somos isto, mas no fundo não são. Portanto, isto também vai para aquele ponto de que a educação que eles tiveram talvez não seja a educação completa, íntegra. Há muitos que deixam, começam a estudar e deixam, por exemplo, no meio, não completam. E costuma-se dizer na linguagem pérsica que um meio alim é um perigo para a fé, para o imã de alguém. E o meio, assim como o meio médico é perigo para a vida de alguém, a mesma coisa funciona da mesma maneira. Portanto, se a pessoa comporta-se dessa maneira, aparentemente mostra uma coisa e na prática faz outra coisa, então é porque ele não teve a educação completa islâmica ou profunda, deve ter tido uma educação muito superficial, muito aparente, e porque deve estar a viver também num ambiente também desse tipo contraditório, então deixa eles baralhados e confusos, e a consequência é essa, que em vez de eles representarem bem o Islã, ainda representam mal. Além de mais, mesmo se nós aceitarmos por um momento de que há gente que faz salat e ao mesmo tempo mente também, porque Allah diz no Corão: Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. O salat impede a pessoa da prática de imoralidade, e como é que a pessoa está a fazer salat e ainda faz isso? Assim como diz, eles não atingiram, não alcançaram a essência da educação islâmica. Mas mesmo se nós tomarmos em consideração de que há gente desse tipo, na generalidade, se compararmos aquele que não faz salat, não faz nenhum salat, aquele que não pratica nenhum preceito da religião islâmica, em comparação àquele que faz salat, mas que pratica alguma maldade, há de ver a comparação é muito grande. Este, mesmo se fizer alguma coisa, há de ser muito leve, menor, em comparação àquele que nunca faz nada. Portanto, esses são aspectos da influência e do impacto da educação islâmica íntegra. Islã, no seu meio ou método de educar as pessoas, em primeiro lugar, falando neste aspecto, não quero entrar neste momento no aspecto da crença, no aqida, ou no aspecto de rituais e tudo. Islã fechou, em primeiro lugar, fechou as janelas do mal na vida do muçulmano, ou a prática, ou a porta ou a janela. E em primeiro ponto que o Islã estabeleceu foi o de criar a noção da presença constante de Allah dentro da pessoa. Este é um ponto fundamental que pode criar muita diferença no comportamento de cada um de nós.
Islã, de facto, criou este ponto dentro de cada um de nós, a noção da presença constante de Allah. No Corão consta: Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Vocês não repararam? Alam tara, vocês não reparam? Anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati, que Allah conhece tudo que há nos céus e na terra. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Aqui Allah diz que não há conversa secreta entre duas pessoas sem que a terceira pessoa seja Allah, ou entre três sem que a quarta pessoa seja Allah, ou quatro, a quinta seja Allah. E Allah está conosco em todo lado. Allah conhece tudo, Allah ouve tudo e Allah acompanha tudo. Este é o ponto fundamental que deve se criar dentro da criança, desde pequenino. Se nós conseguirmos implantar este ponto dentro da criança, então muita coisa fica resolvida. Ele não precisará um polícia, não precisará dos pais estar à frente dele, não precisará do tutor à sua frente para cumprir com os preceitos e orientações islâmicas, porque ele sabe que Allah está-me a ver. Ele não há de praticar nenhuma maldade, ele sabe que Allah está-me a ver. Ele há de cumprir com as suas obrigações, onde quer que esteja, se é para estar na escola, se é para estar na praça, seja no local de trabalho. Ele sabe que não, Allah está comigo. Pode não estar meu pai, minha mãe, meu familiar, pode não estar polícia no caminho, e tudo isso, este ponto é o que Allah incute dentro de cada muçulmano na educação islâmica. E nós sabemos aquelas passagens que constam nos hadiths, em que, como exemplo, posso mencionar uma em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala de três tipos de pessoas no tempo do Bani Israel que estavam a viajar. Entretanto, o mau tempo levou a eles para refugiarem-se numa caverna, e logo a boca da caverna caiu uma rocha por cima e de cima e fechou a entrada. E aí eles não tinham maneira e viram a morte certa. E logo cada um decidiram que, olha, aqui a saída para nós é só Allah. Allah é que pode nos salvar. Portanto, cada um de nós deve apresentar a melhor ação que ele praticou na sua vida perante Allah e pedir, através dessa ação, wasila, para que Allah abra este bloqueio. E foi assim. Este hadith é muito conhecido, já mencionamos muitas vezes, em que eram três pessoas e um apresentou o caso de que, Allah, eu tinha os meus pais muito velhos e eu era o único dentro da casa que servia os meus pais, e eu ia pastar o gado durante o dia, à noite trazia o leite para alimentar os meus pais. Ele apresentou esse caso. O segundo disse que, Allah, eu tinha um empregado e ele de repente ausentou-se sem receber o seu salário, e eu peguei no dinheiro dele e investi no gado. Naqueles tempos a maior riqueza era o gado. E assim, depois de muito tempo, o tal trabalhador chegou e disse: olha, dê-me lá aquilo que é devido a mim, o meu dinheiro. Então o homem levou ele para o curral e disse: olha, isto tudo é teu. Ele disse: olha, você está a gozar comigo, deixe de gozar comigo, dê-me lá aquilo que é o meu direito. Ele disse: não, isto é teu, isto é teu. E assim entregou. Outro apresentou o caso em que diz que, Allah, eu era muito rico e eu apaixonei-me pela minha prima e eu quis praticar o zina com ela e ela recusava-se. Entretanto, num desses dias, elas estavam na aflição, a família estava na aflição, vieram pedir dinheiro e eu logo pus a minha condição e estava logo para praticar
o zina é quando ela diz ittaqillah, teme Allah, eu logo deixo. Portanto, isto tudo, estes exemplos que Nabi apresentou, são exemplos que podem ser alargados e podem ser aplicados em todos os ramos da nossa vida, mas a essência de tudo isso é a tal noção da presença de Allah. Estava incutido neles a noção da presença de Allah, e os exemplos são diferentes. Há exemplos familiares, há exemplos econômicos, há exemplos sociais, mas entretanto cada um deles apresentou essa parte essencial. Olha, Allah, eu fiz isto tudo, impedi a mim próprio ou evitei a prática do mal só por causa de ti e para agradar a ti, porque ali ao lado não estava mais ninguém, mas eu, por causa de consideração e temor para contigo, eu deixei de praticar essas coisas todas. E Allah, com o baraka disso, de facto abriu a entrada da caverna. Isto para dizer que, de facto, a educação islâmica íntegra é muito boa e a gente tem que começar a aplicar isto desde pequenino para as crianças, de uma forma muito suave e saudável, com estes exemplos todos. E se nós conseguirmos, de facto, incutir dentro deles estes exemplos, facilmente eles vão aplicar isso onde quer que estejam. Pode ir para a escola, pode ir para o serviço, pode ir para a rua, todo lado. Esta parte é essencial, e nós agora no mês de Ramadã costumávamos dar este exemplo também. É o caso de jejum em que o muçulmano um mês passa com a noção da presença de Allah. Imagina, ele pode estar sozinho, pode estar onde estiver, ele não come, não bebe, não pratica nenhuma maldade, não porque alguém esteja a ver ele lá, mas só com aquela noção de que Allah está-me a ver, Allah está-me a ver. Se nós conseguimos passar um mês pensando dessa forma, e porque o mês de Ramadã é um mês de treinamento, e o mesmo treinamento que nós encontramos devíamos expandir para o resto da vida, para todo o ano. Isso podia mudar as nossas sociedades e nós podíamos ver a diferença, uma revolução dentro da sociedade. E é isso que Allah diz no Corão: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. وَأَمَّا مَنْ خَافَ, quanto aquele que teme, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, aquele que teme de se apresentar perante o seu Senhor. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Aqui está a essência de tudo. Em tudo nós temos dentro da nossa mente que, olha, um dia vou-me apresentar perante Allah, um dia vou ter que prestar as contas de tudo o que estou a fazer, um dia Allah vai-me perguntar acerca da minha vida aqui no mundo, assim como todos os hadiths falam. De facto, tudo, e o objetivo principal desta educação é precisamente esta: preparar a nós durante a nossa vida toda para esse grande dia. Alá yazunnu ulaika annahum mab'usuna liyawmin azimin yawma yaqumu an-nasu lirabbil alamin. Esta é a essência de toda a educação nossa. Nós praticamos o salat, praticamos o comércio, praticamos a vida familiar, ou praticamos tudo o que fizemos com este princípio à nossa frente: Yawma yaqumu an-nasu lirabbil alamin. Se conseguirmos incutir esta parte dentro das crianças desde pequenino, eu tenho garantias, segurança de que, inshallah, a vida de muita gente vai mudar, a sociedade vai mudar e vai poupar muitas preocupações, não só para nós como os pais, mas também para os próprios filhos também e o futuro deles também. Allah que nos dê, inshallah, força para seguirmos estas orientações. Wa sallallahu ta'ala khair khalqi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.